Bom, o Meirelles afirmou que o governo Lula foi algo que deu certo, né? E o economista ele espera que o pragmatismo de Lula fale mais alto, né? E o petista opte por repetir o modelo que ele já usou no passado. Vai lá, pode rodar aí. O que eu disse, inclusive, mesmo antes do primeiro turno, quando eu anunciei o apoio, etc., é que eu esperava, e essa era a minha razão, o Lula mais próximo do primeiro mandato. Não por uma questão de convicção ou profundo conhecimento econômico e decisão, e etc., no sentido de adotar uma linha que acredita, mas uma razão muito simples. Ele é muito pragmático. No período em que ele foi presidente e que foi marcado, principalmente do ponto de vista econômico, pelo primeiro mandato, foi um período de responsabilidade fiscal, de superávit primário elevado, etc., controle de despesas e de responsabilidade monetária. Neste período, se tomarmos os 8 anos, o Brasil criou 11 milhões de empregos, ele é do Partido dos Trabalhadores. Cresceu em média 4% ao ano. Resolveu praticamente definitivamente no Brasil a questão cambial, criando, quando nós deixamos lá quase 300 bilhões de dólares de reservas. Em resumo, algo que deu certo. Então, eu digo, o meu pressuposto é que se tem algo que deu certo, que foi no governo dele, e algo que não deu certo, que foi exatamente no governo da Dilma, o que acontece? É o óbvio, escolher o que dá certo. Muito bem. E o Roberto Justus, que os senhores e as senhoras conhecem, é um empresário muito bem sucedido e dublê de apresentador, ele defendeu o voto em Bolsonaro, né? Ele disse que apoia Bolsonaro e pontuou, né, abre aspas para ele, que infeliz nas colocações, mas luta pela liberdade individual. As palavras de Roberto Justus. Vai lá, pode rodar. De um lado, nós temos um grupo de pessoas que perdoa a corrupção, mas não aceita frases mal colocadas, que não apresenta proposta de governo, mas exige fidelidade cega. Do outro, alguém que muitas vezes é infeliz nas suas colocações, mas que luta pela liberdade individual. Enquanto o time do Lula acredita num governo grande e protetor, o outro lado busca reduzir o Estado e tirá-lo das costas de cada um de nós. Escolher um ou outro lado significa mais ou menos impostos. Mais ou menos burocracia, mais ou menos controle da mídia, mais ou menos liberdade de empreender. Eu prefiro muito mais um cenário com liberdade individual, de incentivo ao empreendedorismo, de privatização das estatais ineficientes, de redução da carga tributária e, obviamente, de menos corrupção. Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro diz e faz, mas eu discordo de tudo que o Lula pretende fazer. Muito bem, Márcio, vou começar com você, porque aqui a gente tem o Roberto Justus, um empresário muito conhecido, um empresário muito forte de São Paulo, né? Colocando o seu entendimento sobre, enfim, sobre o porquê, o viés dele, o lado dele bolsonarista, digamos assim, ao mesmo tempo que nós tivemos antes um vídeo do Henrique Meirelles, que é um homem ligado à economia, vamos dizer assim, que tem um respeito gigantesco nessa área econômica brasileira. E aí? O Meirelles é uma pessoa assim, muito conhecedora da economia brasileira, foi ministro muito tempo, foi presidente do Banco Central, né? Enfim. E ele aposta que o governo... É porque nós estamos numa discussão política e que não está se discutindo ideias e projetos de país, né? Isso a gente já vem falando já há algum tempo, né? Nós estamos, como o professor Diego colocou muito bem aqui, nós estamos num momento político que está se discutindo ideias mínimas, coisas mínimas, assuntos paroquiais, assuntos e batendo em cima de quem é o bom e quem é o mal, né? E nós não temos um projeto de país. Então, o que os analistas fazem? Ficam tentando imaginar como será o próximo governo, ou o governo Lula ou o governo Bolsonaro. O Guedes, o Meirelles, ele aposta no governo pragmático do Lula em relação à economia, porque todo mundo se lembra, né, no primeiro governo Lula,
a carta aos brasileiros, né? O PT queria um Estado grande, queria um Estado mais, né, para o lado social, aquilo que realmente né, a esquerda queria. Mas o Lula publicou a carta aos brasileiros, né, e convenceu ao PT e convenceu os agentes econômicos que ele faria um governo pragmático, que um governo pragmático é o quê? É um governo que vai cuidar das contas, do equilíbrio das contas, vai buscar crescimento sustentável, equilíbrio cambial, um governo responsável na questão econômica, autonomia do Banco Central. O Banco Central pode administrar a taxa de juros em função do mercado. Então, ele está apostando que o Lula adote essa linha, apesar de nós não vermos isso no discurso do Lula. Ele poderia, né, discursar, mas acaba se prendendo também, porque o outro lado leva o assunto para um nível menor. Então, essa questão, né, apostar como o governo vai ser. Nós já temos um Congresso eleito, então isso dá uma indicação de como as coisas podem caminhar, mas o novo presidente ele tem o poder, né, de mover essas questões das reformas, principalmente administrativa e seguida da tributária, para definir realmente o tamanho de Estado. E não há muito espaço para isso, porque nós estamos num cenário conturbado da economia, né? Nós estamos um cenário global muito ruim, de guerra, de alta inflação, de alta taxa de juros, e a gente não tem assim, um momento propício para fazer reformas ou para diminuir o tamanho do Estado. Mas ser pragmático seria bom. Ser pragmático seria trabalhar com fundamentos econômicos aceitos, né, pelos organismos internacionais. E o Roberto Justus, ele tem um sonho também, ele fica projetando um eventual governo Bolsonaro mais liberal. É o sonho dele, é o desejo dele, porque, como vimos nesses 4 anos, não é tão liberal assim, não houveram tantas privatizações, nós temos um projeto de país, um projeto de governo que seja menos, né, centralizado, né, menos intervencionista na economia. Então, tanto um como o outro projetou o desejo deles e o que eles acham, porque os próprios candidatos mesmo não dizem o que vão fazer nessas questões, como deveriam fazer. Muito bem. Para o Zezinho, eu nem vou perguntar sobre a fala do Roberto Justus, né? Porque o Zezinho ele abriu um sorriso de canto a canto na boca aqui quando o Meirelles falou ali que o Lula levou a economia de uma maneira dentro do que se esperava, só que quando entrou o governo Lula foi um desastre. O Zezinho na hora disse assim, cadê os petistas aqui, os de carteirinha, que ele mandou fazer as carteirinhas, porque ele adoraria comentar sobre isso. Zezinho, com você. Cícero, na verdade, você só falou que você trocou Lula por Dilma. Mas vamos lá. Dilma. Vamos lá. Realmente, o que aconteceu daqueles 6 anos do governo Lula, eu não vou dizer, não vou ser pessimista de falar que dificilmente nós vamos viver mais um período daquele. Abertura das commodities, o Brasil voou. Foi 6 anos. E é o que Lula faz hoje. Vender aquele tempo. Só que depois de lá, de 2008, que ele entregou em 2010, 2008, aí 2010 entra Dilma, e aí nós já sabemos como ficou o Brasil. Na verdade, chegamos no segundo mandato da Dilma, ali dividiu 2 alas dentro do PT, tinha uma ala do Lula e a ala da Dilma, e rachou, e tinha opiniões diferentes. Aí teve aquele entrave com Cunha, né? E aí o que é que aconteceu? Nós já sabemos a história. Tinha que se ganhar as eleições. E aí, meu amigo, então, vender aquele Brasil, ele é fácil. Agora, nós temos que ter memória e lembrança do desastre que foi a Dilma. O retrocesso que foi a Dilma. O que ela fez com o Brasil. E aí? A Dilma vai ocupar cargo? É isso que nós precisamos saber. Cargos importantes? Ou ela já tem, deixa ela no cantinho? É o que Lula está fazendo. Ele não está errado. É as armas políticas. Ele está vendendo aquele Brasil.
Só que nós estamos de 2003, quando ele assumiu, até agora nós já vamos, sabe há quantos anos isso? 20 anos. 20 anos. Quanta transformação o Brasil passou. Quantas coisas já mudaram. Então, nós precisamos analisar bem. E o Roberto Justo, ele, na verdade, ele faz uma militância ali e ele defende aquilo que ele acredita. Estado Democrático de Direito é isso, é defender as pautas. Nós podemos se manifestar, mas todos que se manifestam nesse momento, na verdade, acabam entrando no... porque é para a gente discutir política. Por que não discutir? Por que não a gente debater? Política se faz necessário, mas as pessoas, elas, nesse momento, como está essa guerra do bem contra o mal, como você falou, se divide. Aí há a divisão. Mas Márcio foi muito feliz do projeto de povo, de nação. É isso que o povo brasileiro tem, pautas tão importantes. Nós temos aí orçamento secreto, que o Lira disse que não é bem assim, já está defendendo com unhas e dentes, está entendendo que a emenda do relator e outra, essa reforma política. A reforma política passa, não é só pelo Congresso, alguém tem que dar o tom, alguém tem que botar a bola no chão. Esse modelo aí desse fundão milionário é para perpetuar no poder candidaturas laranja, quer dizer, isso vai passar o pano. Nós vamos ter que avançar jogando debaixo do tapete candidaturas aqui de Rondônia com 2,2 milhões, outras com 2 milhões, outras com 800 mil, tirando 500 votos. Espera aí, é um tapa na cara e isso... Aí dizem, o brasileiro não sabe votar. Não, gente. É que, na verdade, que não traz o debate público a única... Ontem nós até falamos, doutor Diego, você que é um advogado eleitoral, essa vergonha não tem mecanismo, nem a Polícia Federal, nem os TRS, nem TSE, para fiscalizar, para penalizar. Vai ser por mostragem. Até quando nós vamos viver isso? Nós fizemos uma matéria aqui, doutor Diego, que chegou no Estadão. Uma candidata dizer, não, ela pega lá 2 milhões, ela fez até 1.100 votos, foi bem votada, 1.100 votos para deputado federal, e ela disse, não, agora aqui só é um ensaio, eu quero ser vereadora. Quer dizer, ela vai pegar o fundo eleitoral, que é algo para treinar lá para frente para ser candidata a vereador. Espera aí. E vai e gasta em marketing 900 mil reais. E o marketing de 900 mil reais, ele tem que pelo menos aparecer no estado, nos interiores e na capital. Nós todos sabemos que isso se chama-se retorno de dinheiro. Aí, quer dizer, nós não temos que ter uma reforma política. Isso não é um avanço, pelo amor de Deus. Então, nós precisamos romper. A democracia se avança com aqueles que discordam, com aqueles que dizem não, aí ela avança, passa para o outro lado.